tempo de transição. Então, o que a gente está falando com isso? A gente está falando de que a transição que precisa acontecer no nosso interior, para a gente viver de fato uma mudança, gente. Mudança é diferente de transição. Mudança é aquilo que acontece do lado de fora. Então, para a gente mudar de prédio, beleza, é rápido, né? Desde que você tenha o recurso necessário e tal, você mudou de carro, você isso e aquilo, você faz aquela mudança. Mas a transição é a mudança que acontece dentro de você para se adaptar à nova realidade. Quem está entendendo? É isso. Então é uma mudança de mentalidade. Transição é uma mudança de mentalidade. E eu tenho falado que essa unção de transição, né, ela está sobre a nossa igreja, porque nós estamos vivendo uma baita de uma transição esse ano. A gente está saindo desse lugar e a gente está indo para um lugar completamente diferente. Quando você chegar lá, você vai ver como é que vai ficar a nossa igreja, muito legal. Tá? Então, uma grande mudança. E a gente já aguarda essa mudança há muitos anos. De uma maneira ou de outra, a gente vem orando, colocando isso diante de Deus, e foi da vontade de Deus que acontecesse no ano de 2025. Então, o Espírito Santo, ele colocou essa palavra no meu coração. 2025 é ano de transição, tá? Mas se a gente fala que a igreja vai transicionar, escute isso. Se a gente está dizendo que a igreja vai transicionar, eu estou falando que você também vai transicionar. Porque a igreja, volto a dizer, não é parede, igreja é você. Então existe uma unção sobre a nossa vida como coletivo, escute isso, existe uma unção de transição na nossa vida como coletivo para viver uma novidade de Deus. E se eu faço parte dessa igreja, eu sou membro dessa igreja, eu posso me apropriar dessa unção para viver também uma transição na minha vida pessoal. Então, assim como a gente está nesse lugar aqui há muitos anos aguardando essa mudança, de repente tem áreas da sua vida que você está aguardando mudança há muitos anos. Então, eu quero te dizer, 2025 é esse ano. A gente vive a unção no coletivo e a gente se apropria dela para viver aquilo no individual. O Espírito Santo falou isso comigo e foi poderoso no final do ano passado. E aí eu trouxe essa mensagem no culto da virada, e desde então eu tenho falado sobre isso no mês de janeiro. Fevereiro a gente fez Experimentiados, eu falei no semana passada, e hoje eu vou terminar. Então, eu quero relembrar algumas frases que já foram faladas, tá? Porque se eu estou entendendo que eu estou precisando de uma mudança, se tem alguma área na minha vida que eu estou insatisfeito, eu estou entendendo que eu preciso de uma mudança, eu preciso entender que eu preciso não só mudar, mas também transicionar. Mudar é do lado de fora. Transicionar, por exemplo, eu preciso perder uns quilinhos, eu tenho certeza que aqui não tem ninguém nessa condição. Pastor, eu preciso perder uns quilinhos. Tá, mas aí eu te pergunto, há quanto tempo você está nessa de perder uns quilinhos? Por que ainda não perdeu? Porque você quer mudar, mas você não quer transicionar. Você vai ter que transicionar, porque a tua mentalidade agora, tua maneira de pensar, é uma maneira de pensar de uma pessoa que não se preocupa muito com isso. Então você come de qualquer maneira, você não pratica uma atividade física, porque excesso de peso nada mais é do que isso, é resultado de sedentarismo e má alimentação. Não tem para onde correr. Se a pessoa está acima do peso, ela está ingerindo mais caloria do que gastando. Ponto final. Então uma mentalidade precisa ser mudada. Você vai precisar agora se alimentar direito e começar a fazer uma prática. Mas para isso, você vai ter que mudar a mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, você vai estar no exercício, você vai estar na dieta, mas quando aquele prato de brigadeiro estiver na tua frente, tu não vai resistir. Você só vai resistir se você tiver trocado a tua maneira de pensar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que às vezes as pessoas falam, eu tenho problema com mudança. Não, você não tem problema com mudança, o teu problema é com transição. Você não está querendo transicionar dentro de você. Então, a nossa antiga estrutura, por que eu quero mudar? Porque a minha antiga estrutura já não comporta mais o novo. Quero viver o novo. Então a gente falou sobre diversas coisas, amém, queridos?
Então eu quero recordar algumas frases que a gente já falou. Vamos começar. Não, primeiro deixa eu falar do texto bíblico, né? Que a gente está usando, que é exatamente esse. O Senhor Jesus, ele está falando disso, ele está falando de transição. Ei, olha aqui para mim, esse texto está falando de transição, porque Jesus está falando, não tem como botar um remendo novo numa roupa velha, não tem como você mudar de vida do lado de fora com a mentalidade velha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pois o remendo vai forçar a roupa, e o rasgo vai ficar maior ainda. Depois ele ainda vai dizer assim, ó, nem se põe vinho novo em odre velho. Só para você entender, que de repente você não ouviu ainda. Odre era uma bolsa de couro, olha aqui para mim, não se distraia. Odre era uma bolsa de couro que era feita para armazenar vinho. Então um odre novo é um couro novo. E era colocado um vinho ali dentro, um vinho novo. Só que um vinho, ele tem a sua fermentação. Então o que acontecia? Quando o vinho novo era colocado dentro de um odre novo, o vinho fermentava. Mas como o couro é novo, ele tem um certo coeficiente de elasticidade. O couro dá uma largada. Então conforme o vinho fermentava, o couro esticava e ficava legal. Só que se você tirasse aquele vinho dali para consumir, e você botasse um outro vinho novo num odre velho, o que ia acontecer? Quando o vinho começasse a fermentar, o couro que já esticou tudo que ele tinha para esticar, não ia esticar mais. O que acontece? O odre se rompe e o vinho se perde, é o que ele diz ali, ó. Se o fizer, os odres se romperão, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Então, ao contrário, põe-se vinho novo em odre novo, e ambos, ele está só querendo dizer, não tem como você querer viver algo novo, se você com a mentalidade velha, vai quebrar, não vai dar certo. E o pior de tudo não é nem o odre se romper, porque o odre já estava velho mesmo. O pior de tudo é você perder o vinho novo, ou seja, você perder aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, porque você não quer transicionar. Tem muita gente que está perdendo o novo de Deus porque está agarrado a coisa velha. Não quer mudar, não quer transicionar. Fica agarrado a um estilo de vida, a uma maneira de pensar antiga. E Deus está querendo coisa nova. Eu tenho falado, o vinho novo se derrama, a gente se perde. Amém, queridos? Então, vamos relembrar algumas frases que a gente já falou. Quando estamos em um ambiente onde Deus está promovendo uma mudança para melhor, e é o nosso caso, diga amém. Nós estamos nesse ambiente aqui, né, da Academia da Fé de São Cristóvão, onde Deus está promovendo uma mudança para melhor, amém? Então, Ele já está nos desafiando a mudar para melhor. Ele está levando a gente para um outro nível, Ele quer levar você para um outro nível. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos relembrar. Toda vez que Deus libera o seu mover sobre a igreja, há uma unção para vivermos aquilo na nossa vida. Está comigo? Recordando 3, eu não entendo, Samuel, isso. Toda vez chega nessa parte. Transição é a mudança que Deus quer operar e não. Porque às vezes a gente está doido por uma situação que a gente está vivendo que não está agradando, mudar. Mas se a gente não mudar, nada muda. Porque se Deus muda a gente sem mudar a situação, quem sabe aquela situação não foi provocada por nós mesmos. Aí Ele me muda, aí Ele muda a situação, não me muda, aí eu provoco outra situação. Então Deus está muito mais preocupado em transformar a tua vida do que resolver teus problemas. Essa frase não tem amém. Mas eu vou dizer de novo. Deus está muito mais preocupado em transformar a tua vida do que resolver teus problemas. De modo geral, a gente quer que os problemas sejam resolvidos, mas sem mudança de vida, eu vou causar outros problemas depois. Relembrando 4, sem transição, não existe mudança. Porque se eu não mudo por dentro, eu estrago a mudança de fora. Eu sempre dou o exemplo aqui do Minhocão, o nosso prédio aqui, condomínio Mendes de Moraes, que passou por uma grande reforma anos atrás. Era bagunçado, estava sujo, estava quebrado, foi feita uma grande reforma.
Ficou lindo, ficou muito bonito mesmo, ficou muito legal. E como é que está hoje em dia? Está quebrado de novo, está sujo de novo, as pessoas estão quebrando até para roubar o ferro da escada. Por que está feio de novo? Porque houve mudança, mas não houve. As pessoas continuaram com aquela mentalidade antiga, fazendo coisa errada, sujando e tal, não tem cuidado. Então, quando não tem transição, eu estrago a mudança. Vou repetir, quando não há transição do lado de dentro, eu estrago a mudança. É igual a pessoa, ela faz uma dieta, então beleza, ela pega ali 6 meses, eu falo de dieta toda hora, né, falo, 6 meses ela faz a dieta, meu Deus, ela está na academia, tem gente dando aleluia, quem sabe, está na academia, ele não come só alface, e aleluia, e bebe água, e tal, e perde 2 quilos, perde 4, perde 5, perde 8, perde 10, perde 20, perdeu 6 meses, perdeu 12 quilos, chegou no peso ideal, estava ali naquele tempo, chegou no peso ideal, agora estou livre, começa a chutar o pau da barraca de novo, o que acontece? Perde 12, engorda 15, por quê? Porque dieta não é um período, dieta é um estilo de vida. A alimentação saudável não é, dieta não existe. Dieta é um período que você faz, mas o estilo de vida saudável você tem que adotar. Tem que transicionar, querido, para você manter aquilo ali. Os estudos dizem que para você manter um peso que você chegou, tem que ficar nele pelo menos 6 meses. Porque senão volta tudo muito rápido. Agora, se você consegue manter durante 6 meses, aí depois desses 6 meses, você vai ter uma certa liberdade para ter um negócio ou outro. Então, eu fico bobo com gente que começou a treinar tem 15 dias, chega o final de semana, hoje eu posso, estou treinando. Não pode não. Teu corpo ainda nem se adaptou à nova realidade. Não pode não. Você só vai poder depois que você tiver no peso ideal, e você tiver um tempo nesse peso ideal, aí você vai ter liberdade. Caramba, pastor, mas parece até uma escravidão. Não, mas é esses anos todos que você não cuidou, agora vai ter que passar por isso. Então, isso é em todas as áreas da nossa vida. Uma mudança para ela se estabelecer leva tempo, gente. Quem está entendendo isso? Pastor, esse papo não me anima. Então tá bom, deixa eu mudar aqui o slide. Vamos mudar, pronto. Uma nova estrutura externa exige uma nova postura interna, gente. Não adianta a gente ir para um prédio novo com a mentalidade do prédio velho. Se você for assim para lá, você vai congelar. Lá vai ter que levar casaco, assim como você não traz casaco para cá. Recordando 6. Voltar uma. Aí depois a gente começou a falar sobre algumas áreas que a gente ia precisar transicionar, né? A primeira que a gente falou foi transicionar da força para o espírito, baseado lá em Zorobabel, né? E aí eu falei com vocês que transicionar da força para o espírito é sair da mentalidade de independência para a mentalidade de dependência total. Então, você não é mais responsável por resolver. Não, porque eu faço, porque eu sei, porque isso aí é a mentalidade da força. Isso aí era a nossa antiga vida. Pareceu um problema, como é que eu vou resolver isso? Ai, meu Deus do céu, eu vou aqui, eu vou ali. Vou tomar um café com a minha tia. Todo mundo tem uma tia que tem um dinheirinho. Ai, que saudade da minha tia. Vou lá na minha tia conversar com ela. Aí dá uma ligada: oi tia, oi meu sobrinho, quanto tempo tia? Ô tia, que saudade, passei aí tia, pode, vem tomar um café. Aí a tia já está de lá, já sei o que é, já tem tempo que não me... Aí chega lá com aquela cara lavada: não tia, sabe o que acontece? Estou passando por uma... Mas aí a gente quer dar um jeito de resolver, mas a gente não vai na presença de Deus. Senhor, estou com essa questão aqui e tal, me ajuda, cara. Então, transicionar da força para o espírito é essa necessidade que nós temos de confiar mais em Deus do que em nós. Quem está entendendo? Falamos muito sobre isso, eu estou fazendo só uma revisão. As limitações humanas, elas têm o propósito de revelar o poder de Deus. Eu te mostrei. É normal você e eu enfrentarmos situações para as quais a gente não tem solução.
Vou repetir, é normal, você não é Deus, você não é super-homem, você não tem solução para tudo. Entenda isso, é normal você enfrentar situações que você não tem solução. É exatamente nessa hora que você tem que confiar em Deus. Deus fez dessa maneira para isso, para você entender que você depende dEle. E todas as vezes que o povo de Deus não tinha solução, o mar se abriu. Todas as vezes que o povo de Deus não tinha solução, a água brotou da rocha. Todas as vezes que o povo de Deus não tinha solução, maná choveu do céu. Todas as vezes que o povo de Deus não tinha solução, ele entrou com eles na fornalha. Todas as vezes que o povo de Deus não tinha solução, ele fechou a boca do leão. Todas as vezes que o povo de Deus não tinha solução, ele tirou José da cadeia e colocou como governador do Egito. As nossas limitações revelam o poder do nosso Deus. Se você está diante de uma situação que você não tem solução, é muito difícil para você, então já começa a se preparar, porque o poder de Deus vai se manifestar. É isso, cara, que a gente tem que crer. Amém, queridos? E depois a gente falou um pouquinho sobre transicionar da obrigação para a inspiração. Nada que a gente faz obrigado é bom, gente. É bom a gente fazer inspirado. São mentalidades que a gente tem que mudar. Vou ter que parar de confiar em mim, transicionar da força para o espírito. Eu vou ter que parar de fazer as coisas arrastadas e começar a pegar a minha motivação. Então a gente falou que transicionar da obrigação para a inspiração é isso aqui, ó. Pessoas debaixo de obrigação são constrangidas a produzir. Pessoas debaixo de inspiração são impulsionadas a fazer a diferença. Imagina lá você na tua empresa. Você começa a trabalhar por inspiração e não por obrigação. Vai mudar. Gente, muita gente não vive mudança na vida porque não quer transicionar. Não tem como, gente. A gente falou disso também. A gente falou que a obrigação, quem faz por obrigação, entrega mediocridade. Quem faz por inspiração, entrega transição. Na semana passada, a gente falou sobre transicionar da preocupação para a confiança. Você não está lembrando de nada, eu estou te sacando, tá? A preocupação gera uma vida estressante, cansativa e frustrante. Falamos também, descanso não tem a ver com trabalho, com cansaço. Descanso tem a ver com confiança. E aí a gente falou isso aqui também, ó, o descanso da confiança produz mais do que o trabalho da preocupação. Começar a confiar e entregar de fato a Deus, deixa Ele trabalhar. Isaías 64, desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se viu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando eu trabalho, Deus descansa, quando eu descanso, Deus trabalha. Até cantei aqui semana passada, não vou cantar de novo não. E hoje, para fechar, eu estou muito inspirado nesse tema, inclusive vai ser o tema que eu vou pregar mais tarde, que a gente está falando dele na quarta-feira. É tempo da gente transicionar da reclamação para a gratidão. Meu Deus. Gente, às vezes eu creio que a gente não tem noção do quanto a reclamação é prejudicial na nossa vida. Que é conhecido na palavra de Deus como murmurar, reclamar, sabe, falar, reclamar das situações, das coisas que você vive, por mais que não sejam boas, não vai ser a tua reclamação que vai mudá-las. Vou repetir, por mais que uma situação que você esteja enfrentando não seja boa, não vai ser a tua reclamação que vai mudar. Pelo contrário, quanto mais você reclama, mais você afirma aquilo que você está vivendo. Então isso é um problema muito sério, gente. Isso traz consequências terríveis. Não é o padrão de Deus para os seus filhos. Não é a vontade de Deus para seus filhos, que eles sejam pessoas murmuradoras, reclamadoras. Esse não é o padrão de Deus. Dá uma olhada aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Não fiquem murmurando. Está falando do povo de Deus, que tinha uma jornada de deserto que era de 11 dias. Ficou 40 anos num caminho que era de 11 dias, porque só reclamavam. Toda vez que a gente reclama, a gente atrasa o processo. Eles atrasaram muito o processo.
como alguns deles murmuraram, e o que aconteceu como consequência? Foram destruídos pelo exterminador, porque grande parte, Renata, do povo que saiu do Egito não entrou na terra de Canaã. Só 2 pessoas, sabia? Que de todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas, de todo o povo, só 2 entraram, dos que saíram. O restante morreu todo mundo no deserto, surgiu uma nova geração, porque reclamavam demais. Morreu no deserto. Agora, olha o que aconteceu com eles, serviu para quê? Olha o que a Bíblia vai dizer. Essas coisas aconteceram com eles para... E foram escritas como... para quem o fim dos tempos tem chegado. E aí, depois dele falar isso, né, que não é para a gente murmurar, e que o que aconteceu com o povo de Deus foi exemplo, olha a declaração que ele vai dar, que eu vejo muita gente falando esse verso, mas olha o contexto que está inserido. Está inserido em contexto de reclamação. Por isso, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Está falando de murmuração, gente. Mas a gente não tem o entendimento de que a murmuração também é uma queda, porque foge do propósito de Deus. A murmuração também é algo que Deus não gosta, que desagrada a Deus, portanto, acaba se constituindo pecado. Que é isso, pastor? Reclamar é pecado? É a Bíblia que está dizendo. Se pode me levar a cair, é pecado. Quem está entendendo, gente? Então, gente, a reclamação é muito prejudicial. Muito. Primeiro, porque tem a ver com o conteúdo das minhas palavras. E a gente já aprendeu aqui, você já sabe. Aquilo que a gente declara tem poder. Não estou falando de confissão positiva não, tá? Não estou falando disso, mas estou falando, quando você abre a tua boca de acordo com a palavra de Deus, é poderoso. Lá em Provérbios 18, 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem souber usá-la bem, comerá do seu. Então, se a língua dá fruto, olha como é que eu te boto para pensar. Se a língua dá fruto, significa que as nossas palavras são sementes. Então, tudo que você fala, você está plantando para colher ali na frente. Já parou para pensar que você vai comer o fruto de tudo que você fala? Por isso a reclamação é tão prejudicial, porque tudo que sai da nossa boca funciona como uma semente no mundo do espírito, para que a gente mesmo venha colher, querido, para que a gente mesmo venha colher. Cuidado com o que você fala, você mesmo vai colher esse fruto, meu Deus. Então, a gente, já que são sementes, eu e você, a gente precisa aprender a usar as nossas palavras a nosso favor, e não contra nós. Deixa eu te perguntar, as suas palavras você tem usado a seu favor ou contra você? De repente o teu maior inimigo tem sido tua própria boca. Nada dá certo para mim, só chove na horta do outro, para mim tudo é difícil, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro para comer nesse lugar. Por que está dando essas declarações? Aí o cara te pede um dinheiro na rua, você fala assim, eu estou mais ferrado do que você. Quem falou isso, que você está mais ferrado do que ele? Sabe qual é a minha resposta quando eu não quero? Porque eu faço com no meu coração, não posso te ajudar hoje. Não vou dizer que eu não tenho dinheiro. Eu não vou abrir minha boca para dizer que eu não tenho dinheiro. Não posso te ajudar hoje, querido. Como é que tem saído as palavras da tua boca? Não aguento mais isso, é mesmo? Às vezes a gente libera uns decretos, o inferno ouve. Se ele fizer isso comigo de novo, eu vou me separar. O inferno ouviu, vai fazer ele fazer. Cuidado, cara, com o conteúdo da sua boca. Cuidado com as suas palavras. A reclamação é muito prejudicial, gente, muito prejudicial. E não é o padrão de Deus para nós. Quando reclamamos, quando murmuramos, estamos liberando palavras de acordo com o que a gente está vendo.
e não está agradando. E a força das tuas palavras sobre aquela situação só está fortalecendo mais ela. Quanto mais você fala, mais aquilo se fortalece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, preste atenção, pega essa frase. Devemos parar de falar o que estamos vivendo de ruim e começar a falar o que queremos viver. Muda. Muda. O que você quer viver? Então começa a declarar: meu casamento é uma bênção. Meu marido é carinhoso, aleluia. Ele não é um ogro. Porque quanto mais você fala que ele é um ogro, mais ogro ele fica. Minha mulher é linda. Aleluia. Ela é dócil, amável. Ué, declara o que você quer, não o que você quer, está vendo. Ela dá um show. Meu salário é bom. Meu salário dá para eu fazer tudo, ainda vai sobrar. Meu emprego é bom, esse dia vai ser bom. Eu tenho um conteúdo comigo, eu, Luiz Fernando. Geralmente quando eu vou levar a Esté no colégio, que eu estou de folga, eu esqueço. Mas quando eu vou sair para trabalhar 4 horas da manhã, eu nunca esqueço, porque eu estou passando por esse pátio e não tem ninguém. Aí eu olho lá para o céu e tal, e eu falo: eu tenho certeza que meu dia será maravilhoso. É a declaração que eu dou. Começa a declarar sobre o teu próprio dia, sobre a tua saúde. Ai, a minha hérnia de disco, quem falou que ela é tua? Então você está tomando posse dessa hérnia. Você está tomando posse dessa situação. Aí você pode abrir a tua boca e declarar: Jesus levou as doenças na cruz, eu tenho saúde. Todo o meu corpo tem saúde. Minha pressão arterial é controlada, meu coração bate, meu rim funciona, meu estômago funciona, meu intestino funciona, todo o meu aparelho, todos os meus órgãos, todos os meus sistemas, sistema digestivo, sistema circulatório, tudo em ordem para a glória de Deus. Aí bota a mão sobre você mesmo e declara saúde. Bota a mão assim no bucho e fala assim: eu vou perder esses 10 quilos, mas vai para a academia, e para de comer picanha. Mas a gente não tem noção o quanto a gente vai declarando coisas erradas. Não tem mais jeito, não dá para mim. Você está entregando a tua vitória na mão do inimigo, gente. Não pode. A gente tem que concordar com Deus. A Bíblia diz que sobre o depoimento de 2 testemunhas, olha só, obrigado Espírito Santo, eu não programei falar esse verso. Olha o que a Bíblia diz: sobre o depoimento de 2 testemunhas, todo fato será estabelecido. Então beleza, você tem o diagnóstico do médico, é uma, você tem o diagnóstico da palavra, diz que você é curado, é uma, com quem você vai fazer 2? Sobre o depoimento de 2 testemunhas, todo fato será estabelecido. Você tem que pegar, cara, o que é essa verdade. Isso é uma verdade. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas, cara, é a fé. Você tem que crer e declarar. Eu tenho situações na minha vida que eu já gostaria de ter mudado há muito tempo. Eu continuo declarando. Sobre a vida da minha própria filha, eu boto a mão nela: a Esther tem saúde em nome de Jesus. Todos os dias eu faço isso. Eu não quero saber, está na mão de Deus, cara. Agora você está confiando e declarando mais a doença. Quando eu declaro mais a doença, eu glorifico o diabo. Estou glorificando mais o diabo do que a Deus. Não pode glorificar o diabo. O Bill Johnson, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, amém? Amém? Então, se Deus habita em meus louvores, quem habita no meio da murmuração? É para você ficar pensando uma semana nisso que eu falei. Toda vez que você abre a boca, quem chega? Para reclamar, quem chega? Quem habita no meio da reclamação, porque Deus habita no meio dos louvores.
Então a murmuração, ela é muito prejudicial por causa desse conteúdo de palavras, mas não só por isso. A reclamação também é muito prejudicial porque é uma afronta contra Deus. A Bíblia diz assim, ó, que Deus não vai te dar uma aprovação maior do que você possa suportar. Então, se você está vivendo um momento difícil, é porque Ele viu em você, olha só que maneira legal de pensar, Ele viu em você a capacidade para vencer isso. E se você reclama dessa situação, você só está dizendo para Deus assim, ó, você não sabe o que está fazendo. Ou de repente você pode estar falando assim, ó, se eu estivesse no teu lugar eu faria melhor. E você não sabe o que é melhor para você, mas Ele sabe. Então até as lutas que você está vivendo, cara, vai servir para te fortalecer. Ele sabe como fortalecer você. Creia nele. Por isso a reclamação é tão prejudicial, está entendendo? Está entendendo, Márcio? Porque a gente está dizendo para Deus, se eu estou reclamando, vem cá, eu já entreguei minha vida a Deus, sim ou não? E se eu estou reclamando da minha vida, eu estou reclamando de quem? A minha vida está na mão dele. Estou dizendo para ele que ele não sabe o que está fazendo. E aí é ruim, porque imagina se você está trabalhando na vida de alguém, e essa pessoa só reclama do que você está fazendo. Você vai ter ânimo para continuar trabalhando? Claro que não. E é isso que acontece. A nossa murmuração limita o poder de Deus na nossa vida. E é o que aconteceu com o próprio povo de Israel. Porque eles vinham num conteúdo de muita reclamação. E o Salmo 78 é lindo para falar isso, porque ele fala diversas coisas. Depois lê em casa o Salmo 78. Ele vem falando de tudo que Deus fez na vida do povo, e qual era a resposta do povo para Deus? A resposta ruim. E aí no verso 41 do Salmo 78, tem algo que é para chamar a nossa atenção. Eu botei até na Bíblia Viva para ampliar teu entendimento. Salmo 78, 41. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova. Está falando, se você for ler um pouco antes, está falando da reclamação deles, constante. Está dizendo que reclamar é colocar Deus à prova, gente. Gente, olha isso. Eles colocaram Deus à prova, e com isso, o que aconteceu? Impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua. Então imagina um Deus todo-poderoso ser limitado de trabalhar na tua vida por causa da tua reclamação. Um Deus infinito em poder, ilimitado em força, não pode fazer mais porque a gente só reclama. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem quer transicionar da reclamação para a gratidão? Vamos transicionar, gente, porque é uma mentalidade mesmo. Agora, por que é tão difícil reclamar? Parar de reclamar? É isso aqui que você tem que pegar, essa chave que você tem que pegar. É tão difícil parar de reclamar, porque, Márcio, é uma inclinação natural do homem. Quando algo acontece que a gente não fica muito satisfeito, qual é a nossa tendência natural? Não é agradecer, é reclamar. Peguei de novo aquelas roupas que você deixou não sei aonde. É a tendência natural. É a tendência natural. A carne quer gritar, ela quer reclamar. Ninguém vai bater com a cabeça, dê um glória a Deus. Não tem isso, gente. Naturalmente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não precisa fazer força para reclamar, é natural, sai de você de maneira natural. Quem está entendendo? Por isso é tão difícil parar de reclamar. Agora, o esforço que eu tenho que fazer é para agradecer em toda e qualquer situação. Aí sim, para agradecer eu vou ter que me esforçar, porque não é natural. Para agradecer eu vou me esforçar, porque essa é a vontade de Deus, como está aqui 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, nas coisas boas, nas coisas boas, nas coisas ruins, em tudo deem graças. Por quê? Porque é bom pra caramba para vocês? Não, está dizendo que é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então, acaba que a gratidão vai exigir de mim um sacrifício de mortificar minha carne que está querendo reclamar. A gratidão vai exigir de mim um sacrifício de mortificar minha carne que está querendo reclamar.
que é a tendência natural dela. É a característica do mundo, gente. Mas a vontade de Deus para nós não é reclamação, é gratidão. Então preste atenção, são dois espíritos contrários. Se a característica do mundo é reclamação, é mesmo, pastor? Ao teu redor, de modo geral, onde você anda, onde você convive, tem mais gente reclamando ou agradecendo? Então a característica do mundo é o quê? Reclamar. Então, se a característica do mundo é reclamar, qual é a característica dos filhos de Deus? Gratidão. Para nós, gente, a gratidão é muito mais do que um traço da boa educação. Ganhei um negócio, poxa, muito obrigado. É o que você espera quando você dá um presente a alguém. O mínimo que a pessoa agradeça. Mas gratidão para nós não é só um traço de boa educação, que a gente aprendeu com os nossos pais e também ensinou para os nossos filhos. Como é que fala, Esther, como é que fala? Obrigada. Não é só isso. Não é só um traço da boa educação. A gratidão para nós, quando a gente olha para a própria palavra de Deus e a gente vê esse assunto, a maneira como ele está colocado na palavra, a gente acaba vendo que a gratidão, Paulinho, ele é um traço do caráter do Filho de Deus. Faz parte da mudança de caráter. Aqui no início do culto eu não falei de uma mudança de vida que o Espírito Santo vai produzindo? Pouco a pouco vai mudando a nossa vida, não falei? Então, uma das mudanças é isso, a gente deixa de ser reclamador e passa a ser mais grato. Faz parte dessa mudança. Assim como o cara que era ladrão hoje não é mais, o cara que era adúltero hoje não é mais, o cara que era beberrão hoje não é mais, porque agora ele está com Deus, o cara que era reclamador hoje é grato. Faz parte dessas mudanças de caráter. Quem está entendendo? É característica nossa. Porque o texto sobre gratidão está nas epístolas, falando do nosso estilo de vida, Guilherme, como no meio de várias outras coisas que a gente considera tão importantes, pecados que a gente considera tão graves, como roubar, como adulterar, como mentir, está lá no meio também, reclamar. E junto com outras instruções de mudança de caráter, como ser generoso, como ser fiel, como falar a verdade, como a quem roubava agora abençoa, também está lá, quem reclamava agora agradece. Quem está conseguindo entender que gratidão para nós não é traço de educação, mas é mudança de caráter? Quem está conseguindo entender? É isso, gente. Essa é a chave. Essa é a chave. Está lá em Efésios, está. Sede agradecidos em tudo. Em Colossenses está. Sede agradecidos em tudo. Em Filipenses está. Deem graças. Em 1 Tessalonicenses também é uma epístola. Está lá. A epístola é a doutrina da igreja. Amém? Então, na doutrina da igreja diz que a gente tem que ser grato. É uma ordem, não é uma sugestão. Então, ser grato é uma questão de obedecer a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gratidão não é um complemento opcional. A gratidão é um elemento fundamental da minha vida. Não é como o ar-condicionado. Eu escolho se eu compro carro com ar ou sem ar, com vidro ou sem vidro, elétrico, com câmbio automático ou manual. É opcional. A gratidão não é opcional. Vou escolher se eu sou grato ou não. A gratidão é como se fosse a roda, a porta do carro. Sem isso não tem carro. Sem você ser grato, você não pode ser considerado um filho de Deus que foi alcançado pela graça dele, gente. Porque se a graça me alcançou, a minha resposta é agradecer. Eu estou reclamando por quê? Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Então, eu cheguei nesse ponto. Transicionar da reclamação para a gratidão é a demonstração visível de alguém que está tendo de fato sua vida transformada. Jesus está trabalhando na vida daquela pessoa, ela está mudando mesmo, você vai começar a ver ela reclamar menos e agradecer mais. Quem está entendendo isso essa manhã? Agradecer mais, Lohane, agradecer. Eu tenho tudo que eu queria? Não, mas eu sou grato por tudo que eu tenho. Agradecer mais. Amém, queridos? Então quero fechar essa palavra falando 3
eu posso colocar assim, resultados da gratidão, características da gratidão. Vou falar 3 coisas aqui sobre a gratidão para a gente fechar. Primeira delas, a gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão é essa porta de entrada à presença de Deus. Vários salmos. Entrem por suas portas com ações e em seus átrios com os hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo número 100. Então, entrar na presença de Deus com ação de graça, ou seja, a ação de graça, a gratidão abre a porta, abre o caminho para acessar a presença. Então, na nossa oração, vamos começar agradecendo antes de pedir. Tem que ser um traço da nossa oração. Nossa oração tem que ser mais recheada de gratidão do que de pedidos. Amém? Porque abre a porta, está escrito: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então a gratidão nos aproxima de Deus, porque quem está grato canta louvores. Quem está grato dá declarações boas a respeito de Deus. Amém, queridos? Então a gratidão nos aproxima de Deus. Outra coisa, a gratidão transforma as circunstâncias. Se eu estou vivendo algo que eu não estou gostando, não vai ser reclamando que aquilo vai mudar. Vai ser agradecendo. Pastor, então eu vou agradecer pelo que eu estou passando? Não, você vai agradecer porque você já vai sair disso. Você vai agradecer porque você vai sair disso. Quem está entendendo? Gratidão transforma, está errado ali, está trocado, mas está bom, você entendeu, é para testar teu cérebro. Gratidão transforma as circunstâncias, queridos. Então, se você tem algo, cara, se eu fosse coach, eu ia falar assim, ó: pega esse código, pega essa senha. Está vivendo um negócio que não está te agradando? Começa a agradecer a Deus. Encontra outras coisas para você começar a agradecer. Você vai ver as coisas começarem a mudar. Tira o teu foco desse lugar de reclamar. Por favor. Por favor. E por último, fechei no tempo, a gratidão é o caminho para a verdadeira paz. Sabe por que você está inquieto, ansioso e angustiado? Porque você não está agradecendo. Começa a agradecer. Começa a olhar para o que você tem. Começa a olhar para você. Começa a olhar para os milagres que Ele já fez. Por que você está vivo? Engraçado, né? Qual o nome do exame que a gente faz para o coração? Eletro. Teu coração tem um impulso elétrico. E você não está ligado na tomada, né? Da onde vem esse impulso elétrico? É Ele. Tem ar entrando no teu pulmão agora. Foi ao banheiro sozinho hoje. Ninguém te carregou. Ninguém te deu banho. Com certeza tem um almoço na tua casa te esperando. Você já abriu o teu guarda-roupa, você escolheu uma roupa para vir aqui hoje. Você não tem só essa roupa. Começa a olhar para isso e começa a agradecer. E você vai ver as circunstâncias mudarem. Começa a agradecer. Aí a angústia vai embora. A ansiedade vai embora, porque você não está olhando para o que você não tem. A ansiedade é a gente olhar para o que a gente não. Gratidão é a gente olhar para o que a gente. Então, se você olha para o que você não tem, você fica ansioso. Se você olha para o que você tem, você fica grato e a ansiedade vai embora. Escuta, gratidão e ansiedade não ocupam o mesmo lugar. Para uma chegar, a outra tem que sair. Se a gratidão chegar no teu coração, a ansiedade vai embora. E aí você toma posse da verdadeira paz.
Sabe, queridos, uma vez o Espírito Santo me revelou isso, de maneira pessoal. É tão simples, está na palavra, a revelação dele, mas quando ele revelou isso para mim, a minha vida mudou. Está escrito lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Uma vez lendo esse texto, o Espírito Santo falou assim para mim: Luiz Fernando, a paz que excede todo o entendimento só vai ser tua se você abrir mão de entender. Enquanto você estiver tentando entender tudo, você não vai ter paz que excede entendimento. Quando você abre mão de entender e começa a agradecer, a paz que excede todo o entendimento toma conta de você. Paz que excede entendimento. Então poderia colocar dessa maneira assim: a paz que excede o meu desejo de querer entender tudo. Porque a razão humana atrapalha muito. Tudo que acontece tem que ter um motivo, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por aquilo outro? Por que eu? Por que ele? Por que na minha família? Por que não? Por quê? Por que o quê? Agradece, cara. A gente não tem resposta para tudo, meu amigo. Vamos viver a vida de maneira leve, grata a Deus, adorando a Ele, agradecendo. Você vai ver as coisas começarem a mudar, gente. Fica tentando entender, quanto mais tenta entender, mais não entende, mais fica angustiado, mais fica triste, questiona Deus, se revolta contra Deus, coloca Deus contra a parede. Fomos chamados para entender, fomos chamados para acreditar nele e agradecer a Ele, queridos. Quem está entendendo? Quem quer transicionar da reclamação para a gratidão? Então vamos começar a praticar, fique de pé e vamos começar a adorar a Deus.